que você espalha por onde passa? O ambiente costuma ficar melhor ou pior depois que você passa por ele? As suas palavras aproximam as pessoas ou você tem carregado informações de um lado para o outro que acabam produzindo desconfiança, conflitos e feridas? O Provérbios 11, versículos 9 ao 21 diz assim: com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Salomão começa novamente pela boca, mas agora ele mostra algo ainda maior. Palavras não afetam apenas duas pessoas, elas podem atingir uma comunidade inteira. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Isso é impressionante. Uma cidade pode ser beneficiada pela presença de pessoas justas. Isso nos mostra que a sabedoria bíblica não é individualista. Uma pessoa que vive com justiça, verdade e responsabilidade produz efeitos ao seu redor. Depois, Salomão apresenta algo muito prático. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. A sabedoria sabe que nem tudo precisa ser dito. E o versículo seguinte vai diretamente para a confidencialidade. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Aqui aparece uma característica fundamental do caráter: ser confiável. Há informações que chegam até nós porque alguém confiou em nós. Transformar essa confiança em assunto para outras pessoas é uma forma de traição. Então, Salomão fala sobre conselho. O que a salva é ter muitos conselheiros. Sabedoria também significa reconhecer que não enxergamos tudo sozinhos. Depois o texto retoma a advertência sobre ser fiador, que já encontramos em Provérbios 6, e passa para bondade, crueldade, justiça e perversidade. E o versículo 17 apresenta um princípio extraordinário: quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Ou seja, aquilo que espalhamos acaba também moldando quem estamos nos tornando. Talvez uma das aplicações mais imediatas deste texto esteja nos grupos de conversa, da família, do trabalho, da igreja, do WhatsApp, das redes sociais. Alguém nos conta algo e acrescenta: mas não fale para ninguém. Pouco depois dizemos: eu vou contar só para você, mas não espalha.
e uma informação confidencial começa a viajar. Às vezes até colocamos uma aparência espiritual. Estou contando para você poder orar por fulano. Mas precisamos ter coragem para perguntar: eu realmente estou procurando oração? Ou encontrei uma maneira religiosa de espalhar aquilo que não deveria contar? É claro que guardar confidência não significa esconder abuso, crime, risco de violência ou situações que precisam ser comunicadas às pessoas responsáveis. Há segredos que não devem ser preservados, mas muitas informações pessoais simplesmente não nos pertencem para serem espalhadas. Ser confiável significa saber guardar aquilo que alguém confiou a nós. Salomão também fala sobre ridicularizar o próximo. Isso merece atenção em uma época em que humilhar alguém pode render curtidas. Uma fotografia constrangedora, um vídeo, uma piada sobre alguém, um comentário sarcástico. Talvez todos riam, mas Provérbios pergunta: o que isso revela sobre o nosso coração? A sabedoria não precisa diminuir outra pessoa para parecer maior. E dentro da igreja? Esse texto é especialmente sério. Uma igreja pode ter boa música, boa estrutura, muitas atividades, mas se as pessoas não conseguem confiar umas nas outras, a comunhão adoece. Fofoca destrói confiança. Insinuações destroem reputações. Conversas paralelas criam versões. E quando percebemos, irmãos que deveriam orar juntos estão desconfiando uns dos outros. O justo faz o contrário. Ele se torna alguém cuja presença abençoa a comunidade. Mas há também uma palavra para quem lidera: o que a salva é ter muitos conselheiros. Liderança sábia não é aquela que nunca pergunta, é aquela que sabe ouvir. Pais precisam de conselho, pastores precisam de conselho, empresários precisam de conselho. Líderes precisam de pessoas maduras que possam dizer até aquilo que elas talvez não gostem de ouvir. Ouvir conselho não diminui a autoridade de ninguém. Pode impedir que a autoridade cometa erros que poderiam ter sido evitados. Então, Salomão nos deixa uma pergunta implícita: o que estamos espalhando? Paz ou conflito? Bondade ou crueldade? Confiança ou suspeita? Verdade ou insinuação? Vida ou destruição? Porque nossa passagem pelos ambientes sempre deixa alguma coisa. Portanto, lembre-se: por onde você passa, alguma coisa fica. Que seja paz, confiança e vida. Nunca feridas que suas palavras poderiam ter evitado. E vem cá, não é exatamente isso que você procura? Ser alguém em quem as pessoas possam confiar, cuja presença faça bem e cujas palavras não destruam relacionamentos? Então, talvez Deus esteja chamando você hoje para uma mudança muito simples e muito profunda. Pare de espalhar aquilo que não lhe cabe, aquilo que não lhe pertence. Se não precisa ser contado, guarde. Se não é verdade, não repita. Se vai apenas humilhar alguém, não publique. Se existe um conflito, procure a pessoa envolvida em vez de construir uma plateia. E quando uma decisão importante estiver diante de você, não permita que o orgulho o impeça de pedir conselho. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: eu posso confiar nessa pessoa. E eu te convido a orar nesse momento. Pai amado, obrigado porque a Tua palavra nos ensina a viver de maneira que abençoe aqueles que estão ao nosso redor. Guarda a nossa boca da mentira,
da fofoca, da calúnia, da zombaria e de toda palavra que destrói. Dá-nos caráter para guardar aquilo que nos foi confiado e discernimento para saber quando uma situação realmente precisa ser comunicada e tratada. Livra-nos do orgulho que rejeita conselhos e coloca ao nosso redor pessoas sábias que possam nos orientar. Faz-nos instrumentos de paz em nossa família, em nosso trabalho, na igreja e em todos os lugares por onde passarmos. Que nossa presença produza confiança, bondade, justiça e vida. E que nosso caráter, mesmo quando ninguém estiver olhando, seja agradável ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse foi o Semeando a Graça. Aqui na apresentação, Bispo Marlos Galvão. Graça e paz. Tchau, tchau.